Que foi anunciado já pelo próprio Papa Leão XIV. Exatamente. Segundo o Papa Leão XIV, né, nós já estamos já As às portas. portas dessa retificação do mundo. Então é isso. E mais alguma consideração, professor, na sua exposição? Então, nós dizemos isso aqui tudo para mostrar essa sim, né, a causa Profunda. profunda da questão do assassinato do Charlie Kirk, né. Mas como essas 2 coisas estão dialogando, e infelizmente a maioria das pessoas não tem a menor noção do que se passa, né. E novamente a gente volta à questão da grande crise que a gente vive, da igreja provocada pelo concílio, porque é assustador, né, como os continuistas não são capazes de ver essas coisas. Como eles negam isso até agora. Negam essas coisas. Mesmo assim, escancaradamente, diante de todo mundo, eles continuam negando. Mesmo com Francisco, mesmo agora com essa frase tão estarrecedora, E no final das contas, né, porque de certa maneira eles querem o mundo como está também, né. Eles querem de certa maneira essa retificação do mundo à la cabala judaica. é porque a grande dificuldade do catolicismo, é a pedra de tropeço de fato, é que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Pois é, Esse é o grande problema, esse é o grande problema. porque se ele não fosse, tudo seria mais Pois fácil. é. Porque então, a gente pega os arianos. Uhum. Os arianos, eles poderiam ser amigos dos hereges. Exato, exato. Essa que foi sempre todo o foco de toda, heresia, sempre ela tem esse princípio da negação da divindade de Cristo. Sim, exatamente. Por isso São Paulo dizia, né: "Se Cristo não renunciou, é vã a nossa fé", não é? E E nós acreditamos no Cristo, que ressuscitou, porque ele ressuscita para nos mostrar isso, né, nos mostrar exatamente essa o seu triunfo, né, da sua divindade. que é loucura para os pagãos e escândalo para os judeus, a cruz de Exatamente, Cristo. exatamente. Aí continua sendo até hoje, né, continua sendo até hoje. E agora é escândalo para os próprios católicos, Sim, que estão perplexos diante de todas essas coisas, como dizia Dom Marçal Lefebvre, né, carta aberta aos católicos perplexos, né. O católico de bom senso fica perplexo, né. E outra coisa, antes da gente finalizar, Luiz, é que a gente vê muito nos meios, conservadores, né, isso é uma dicotomia, não dá para ser católico e tradição e conservador ao mesmo tempo, entende? É preciso tomar cuidado com isso. Mas tem crescido muito, na maioria das vezes, né, o catolicismo, né, tradicional conservadorista leva ao 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 chamado cristianismo sionista. Muito cuidado com isso, entendeu? Porque a direita, né, os católicos da direita, eles tendem a se unirem aos protestantes, né, em favor de uma causa contra o comunismo, e aí se tornam, né, cristãos sionistas. É preciso tomar cuidado com isso, né. E quando na realidade, né, o nosso combate é por uma integridade de princípio. Contra os quais a gente não pode de maneira nenhuma, diminuí-los ou aceitar outros, né, como proposta. E aí é que está o grande problema, porque, ao mesmo tempo que o Papa Leão XIV diz essas coisas e promove a agenda LGBT, né, os católicos tradicionais parecem mornos, parecem tranquilizados com a ideia de que o Papa Leão XIV, de alguma maneira, com a outra mão, vai dar a eles a liberdade para a missa tradicional. porém vai dar a liberdade com que intenção? Pois é, mas o fundamental é a doutrina. Justamente porque, na realidade, uma missa tridentina celebrada no ambiente liberal, ela não vai Pois é, santificar aquele ambiente. exatamente, é. Veja, por exemplo, né, quando uma pessoa suicidou na Basílica de São Pedro, foi necessário fazer ali um ato, né, de reconsagração. E depois que a Pachamama entrou na Basílica de São Pedro, não houve um ato de consagração. Depois que entrou a Essa passeata passeata do recente. orgulho gay, que entrou dentro do Vaticano, não houve nenhum ato de reparação. Em seguida vai ter uma missa tridentina lá, que é o que o cardeal Burke tá propondo. Nem sei se já conseguiu, né, se o Papa já liberou, que o Papa Francisco tinha proibido missa tridentina na Basílica de São Pedro. Então o que esses católicos conservadores estão querendo é simplesmente a missa tridentina. E aí? Sem os princípios que a justifiquem. Exatamente. Esse é o problema, porque na realidade, A missa tridentina e o Papa defendendo o Tico Rolão ao mesmo tempo. ou seja, é porque Como ficamos? e o problema, professor, é que as pessoas não veem, porque
É justamente isso, as pessoas elas colocam moral acima de Sim, doutrina. exato, Só que na verdade isso é inverter o efeito às causas. exato. Porque, na realidade, se você quer a missa tridentina só pela missa tridentina, sem a doutrina que Sim, justifica a existência da missa tridentina, o que as pessoas querem é curar museu, ou seja, é ficar lá. exato, exato. São, né, os aspectos acidentais, é o canto gregoriano, entendeu? É a beleza litúrgica da coisa e tal. E isso aí eles estão dispostos a dar, assim como Claro, o 16 deu, não é? porque ele considera, do mesmo modo, por exemplo, que existe a tendência homossexual, ele considera que existe uma tendência tradicionalista. Exatamente, é. Que Ou essa tendência tradicionalista, ela pode estar dentro do catolicismo de Israel e dessa fraternidade universal de religiões também, entendeu? Não há problema, desde que se aceite, né, os princípios do Concílio Vaticano II e a missa nova, por exemplo, né, é a mesma coisa que aquelas missas. pra transformar os tradicionalistas todos em continuistas. Por exemplo, é a mesma coisa que aquelas missas dos padres jurões durante a Revolução Francesa, que eram missas Pois tridentinas. é, e os papas os padres refratários Exatamente. se recusaram, foram para o martírio, mas se recusaram, E né. a gente vê então que, ou seja, era a missa tridentina, e mesmo nem tínhamos nem ir muito longe. Antes do Concílio Vaticano II tinha missa tridentina em todos os lugares do mundo, e veio o Concílio Vaticano II do mesmo jeito, que era só se desapegaram da doutrina. Exatamente, é. Então antes de tudo, é uma questão doutrinal profunda, não é? E essa é um combate que existe, mesmo que, né, os cabalistas controlem essas vertentes políticas do mundo, que são multifacetadas, do lado vampiro, bruxo, e, né, degenerados e tal, tudo isso aí, nós não podemos esquecer que a guerra de todos eles é contra nós, é contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E, professor, é como o Papa São Damaso diria, né, nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus. Ele fala isso nos sermões, porque justamente, hã, os muçulmanos, por exemplo, eles não conhecem o Pai, e eles não têm o Espírito Santo, Hum, porque eles não conhecem o Filho. uhum. E os judeus, eles não têm o Espírito Santo, e eles não conhecem plenamente o Pai, porque eles não têm nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eles não têm paz. Não existe paz, Exatamente. não existe paz nisso, entendeu? E por isso então eles são promotores, né, de toda a desordem. É uma consequência da desordem que existe neles próprios. E essa luta que nós estamos vivendo, professor, é como São Paulo fala, quando ele próprio interpreta o Antigo Testamento na carta aos Hebreus, ele fala que existe Isaac e Ismael, Uhum. porque Ismael ele nasceu da carne, Sim, sim, de Agar, sim. enquanto que Ismael ele é um milagre da graça de Deus, porque ele nasceu da estéril. Exato. E ele será escolhido para dar luz ao Messias, justamente porque ele é fruto da graça e não da carne. E São Paulo, ele aplica isso para dizer que existe a sinagoga que se orgulha de ter a carne Sim, de Abraão, sim. enquanto que existe a igreja católica que se orgulha de ser filha do Espírito. Sim, porque a sinagoga pode ter a carne de Abraão, mas não tem a fé de Abraão. E a igreja católica não tem a carne de Abraão, mas tem a fé de Abraão. E a fé é que vivifica, não é? E isso só Por isso, é por isso que eu digo o seguinte, Luiz, o judaísmo, antes de Cristo, não pode ser chamado propriamente de judaísmo. É melhor, o termo melhor para designar é mosaísmo, porque eles estavam apegados à lei, que era obrigatória de fato, não é? Mas depois de Cristo, essa lei ela se torna mortífera para aqueles que ainda estão apegados a ela, porque a lei mata e é a verdadeira fé, o espírito é que vivifica. Então, o judaísmo propriamente dito, né, como se conhece hoje, o judaísmo talmúdico e tal, ele é filho, ele é produto da deformação das leis mosaicas. Então eles apostatam do mosaísmo e dão origem a isso que a gente chama de judaísmo. que é uma questão ontológica, porque é a raça profética. Para eles é uma questão ontológica e que um desejo que perpassa 2000 anos de história para a consumação de um projeto messiânico. E eles perseguiram durante esses 2000 anos, e agora eles acham que vão fazer a retificação do mundo para a vinda do Messias, né. E por isso a gente vê toda essa desordem no mundo, né, que de certa maneira é um modo de apressar, de acelerar esse projeto final do tipo 1. E você disse sim no começo da nossa conversa aqui, e todos eles concorrem para a mesma coisa.
esse Tanto à direita quanto à esquerda. tanto a direita quanto a esquerda, esse processo de aceleração, né, da crise, para que se chegue, né, o Messias, o que será o anticristo, né, sem dúvida, para nós é o anticristo. Então é isso, professor. Muito obrigado Eu por que ter vindo aqui, agradeço. por ter disposto seu tempo e que essa seja a primeira de muitas gravações e o senhor sempre será bem-vindo. Muito obrigado, Muito obrigado. obrigado. E Tá até a nossa próxima entrevista. tudo bem. Salve Maria. Salve Maria.